A hora dela chegou. Ela sofreu Oh, durante esse tempo. glória, aleluia, Ela Jesus. perdeu tudo que ela tinha, mas ela não perdeu a fé. Oh, glória. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer nesta noite, não importa o que você tem passado, não importa a luta que você tem enfrentado, somente tenha certeza que esse sofrimento que você tem enfrentado, uma hora vai chegar ao fim. Mas você tem que botar a sua fé em ação, porque sem fé nada se pode fazer, porque Deus ele só faz o impossível acontecer na sua vida através da sua fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. E nessa noite eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, irmãos? Sentar, irmãos, por favor. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um fôlego de vida que Ele nos dá para adorar o seu santo nome. Quero aqui também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Van, homem de Deus, e sua esposa missionária. Deus abençoe a pastora. Foi essa confiança, irmãos, por estar trazendo a palavra do Senhor, que não é fácil. E graças a Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando e seja esse homem de Deus que o Senhor é. Amém. E quero também agradecer a Deus pela vida do motorista que me trouxe até aqui, né, irmãos? Que Deus abençoe a vida daquele homem. E ele nos fez uma promessa ali, né, pastor? E vai trazer a família aqui. Né? Amém. Vamos orar para que isso venha acontecer. Né? Um jovem que foi evangélico, que está afastado dos caminhos do Senhor. Aleluia. Mas eu vinha falando para ele que é tempo de se arrepender e tempo de se chegar a Cristo. Né? Porque Jesus breve vai raiar ali, irmãos. E ai daqueles que ficaram. Né? Mas graças a Deus pela vida dele, pela vida da família dele, que Deus continue guardando ele, dando livramento. Quero também agradecer a Deus pela vida de toda a igreja, né, irmãos? Por estarem aqui nesta noite. Né? Sabemos que não é fácil ao deslocar da nossa casa para chegar até aqui. Sabemos que vem a dificuldade, vem o desânimo que o inimigo muitas vezes oferece para tentar nos impedir, né? Mas graças a Deus que o Senhor tem segurado pelas nossas mãos. Aleluia. Tem nos dado força para que a gente possa permanecer de pé, adorando o seu nome. Né? Mas as horas já não nos esperam. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo João. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nesta noite, irmãos, Deus, Ele tem uma resposta para você. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Você pode estar enfrentando algo que eu não sei, que o pastor não sabe, que a pastora não sabe. Mas Deus, Ele conhece como você chegou até aqui. Deus, Ele conhece a situação que você tem enfrentado. Louvado seja Deus. E eu quero te dizer nesta noite que essa situação, ela vai tentar fazer com que você venha parar nesta caminhada. Mas eu quero te dizer que essa luta, essa tempestade, ela não vai te matar. Aleluia. Porque Deus, Ele está no controle dessa situação que você tem enfrentado. Louvado seja Deus. Mas Senhor, mas eu tenho sofrido muito. Eu tenho adorado o teu nome, tenho pregado a tua palavra, mas a luta não para, tem aumentado. Glória a Deus. Mas não perca a tua fé. Aleluia. Não perca a fé, continue firme. Deus grande. Que a tua bênção está tão perto Oh, que você nem imagina. glória. Aleluia. Livro de João, segundo João, escreveu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Evangelho segundo João. Louvado seja Deus. Capítulo de número 5. Glória a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Servir. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Palavra bastante conhecedora da igreja, dos irmãos. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia que passa. Vou dar mais um tempo para você ajudar o seu irmãozinho que estiver do seu lado aí, né, a procurar, louvado seja Deus, para que a gente venha em uma só voz ler a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Você que é jovem, você que é senhor, senhora, ajude o seu irmãozinho que está procurando aí. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não foi fácil, irmãos, nesse dia de hoje. Glória a Deus. Depois dos 3 primeiros livros, né, do Novo Testamento,
vem João. Louvado seja Deus. Mateus, Marcos, Lucas, depois vem João. Glória a Deus. No capítulo 5, versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Não foi fácil, irmãos, para chegar até aqui. Hoje recebi uma notícia de um exame. Eu queria uma notícia boa, mas não é o objetivo, né? Glória a Deus. Foi motivo de ficar triste? Não. Porque se Deus está no controle, irmão, da situação. Ele não é o Deus do impossível. E porque eu vou temer diante de algo que vem para tentar me parar. É aí que eu vou me fortalecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Minha esposa disse, mas você vai, agora que eu vou. Você já estava lendo para ir, agora que eu vou. Aleluia. Louvado seja Deus. Nada vai me impedir de ir até ali. Quem sabe eu sou curado na Bíblia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos achou? Amém. Glória a Deus. Vamos assim, irmão. Você está lendo a palavra do Senhor nesta noite. E assim está escrito. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, ou seja, alpenes. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero que você abra aí no versículo de número 11. Louvado seja Deus. Do mesmo capítulo. Versículo 11. Capítulo 5, 11. E sim está escrito. Ao que lhe respondeu o mesmo, quem me curou me disse, toma o teu leito e anda. Aleluia. Quero que toda a igreja repita comigo nesta noite. Ao que lhe respondeu o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Senta adorando ao Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Queremos aqui relatar essa passagem bíblica. E outra pessoa, outro homem, além daquela mulher que havia 12 anos, este homem, irmãos, louvado seja Deus, já havia um bom tempo que estava nessa situação, paralítico das 2 pernas. Não é fácil, né, irmãos? Louvado seja Deus. Creio eu que este homem tenha sido abandonado pela família, tenha sido abandonado pelos amigos que se dizem ser amigos, pastor. E muitas vezes, como é o nosso prato, como é a nossa mesa, anda lado a lado com a gente, e na situação que a gente muitas vezes vai enfrentar da vida, cadê os amigos que andou lado a lado? Por isso que nós devemos, irmãos, sempre acreditar que só tem um amigo, irmãos, que é Deus. E este homem, ele vai sofrer, irmãos. Creio eu que alguns historiadores falam que cerca de 75 anos de idade na época. Não está escrito e a gente também não pode afirmar, né? Este homem, creio eu que fazia tudo que não agradava ao Senhor, né? Andava em festas que não agradavam ao Senhor. E agora este homem, ele vai passar por esta grande enfermidade. Ou seja, uma grande paralisia agora vai entrar na vida deste homem. E aonde vai estar essa paralisia? Nas suas pernas. E é onde tem mais dificuldade hoje, né, pastor? A gente muitas vezes quebra um braço, quebra qualquer outra coisa, mas quebrar o pé é difícil, né, irmãos? Imagine. E este homem, irmãos, faz de tudo que não agrada ao Senhor. E agora ele vai passar por esta grande provação. Louvado seja Deus. E agora, irmãos, tinha um tanque em Jerusalém, ao lado do templo. Louvado seja Deus. Esse tanque chamado Betesda. Louvado seja Deus. Em hebraico, louvado seja Deus, chamado Betesda. Mas trazendo na nossa língua, casa de misericórdia. Ou seja, eu quero trazer, louvado seja esta mensagem hoje, como este tanque fosse o hospital
hospital do HGE, aonde se junta todo tipo de pessoas doentes e enfermas. Louvado seja Deus. E este homem agora, irmãos, só vai lembrar, louvado seja Deus, de receber algo da parte do Senhor através desta enfermidade. O que eu quero dizer com esta palavra? Porque enquanto ele tinha saúde, enquanto ele tinha tudo, ele não se lembrava do Senhor. Enquanto ele tinha saúde, irmãos, enquanto ele corria de um lado para o outro, pastor, mas ele não queria saber nada do nosso Senhor. Amém. E agora, através de uma enfermidade, pastor, igreja, ele vai procurar agora algo com o Senhor. Mas será que vai ser fácil para ele? Não vai. Porque nós devemos, irmãos, agradecer ao Senhor em todo o tempo, na saúde. Quando a gente não tiver nada na nossa mesa, quando a gente, louvado seja Deus, olhar para os nossos filhos e dizer assim: olha, pai, eu quero um pão para comer, e não tiver, irmãos. A gente vai se entristecer? Vai. Mas se nós começarmos a travar o nosso joelho e dizer: olha, Senhor, eu quero que o Senhor prepare o meu pão na minha mesa, porque eu não aceito essa situação que eu tenho enfrentado, que eu tenho passado. Eu tenho certeza que Deus, ele vai agir na sua vida. Ele só não quer que você fique chorando num canto, dizendo que essa situação não tem mais jeito, não tem solução. E este homem, ele tinha tudo, irmãos. Tinha saúde, creio que tinha dinheiro, mas não tinha a presença de Deus. E ele vai ter que passar por esta situação que ele não pensava que ia passar. Louvado seja Deus. Nós lembramos desta mulher, como foi lido na palavra oficial. Essa mulher tinha uma grande riqueza, tinha dinheiro, tinha tudo, irmãos. Mas enquanto ela tinha tudo, ela não se lembrava do nosso Senhor. E para essa mulher receber a cura que ela recebeu, ela teve que começar de baixo, teve que descer. Enquanto tem muita gente por aí, irmãos, que acha que o dinheiro é tudo, que acha que um carro novo é tudo, mas não é. O que é tudo na nossa vida é a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a que tem que descer na nossa vida. É a presença de Deus, irmãos. Glória a Deus. E este homem agora, ele vai passar por esta situação. Ele deve passar. E agora, irmãos, ele vai, louvado seja Deus, procurar agora este tanque. Era a casa de misericórdia para muitos, irmãos. Que tem um relato bíblico que a Bíblia diz que um certo tempo, ou seja, ela não afirma quanto tempo era, um certo tempo um anjo descia naquele tanque e agitava as águas. E aquela pessoa que quando o anjo agitasse as águas e descesse ali, a primeira pessoa que descesse era curada de qualquer enfermidade que houvesse. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E este homem agora, mais uma vez, ele não vai procurar primeiramente o Senhor em primeiro lugar na vida dele. Ele vai procurar o tanque. Ele não estava procurando aquele que mandava o anjo certo tempo. Louvado seja Deus. Aleluia. E este homem agora vai passar um bom tempo. Passa ano, vem um anjo, movimenta as águas, desce um, é curado, passa por ele. E ele não pode, porque ele chama por alguém e diz: olha, me ajuda a chegar até o tanque. Mas se todas aquelas pessoas que estavam ali estavam precisando de um milagre, como é que alguém ia ajudar aquele homem para levá-lo para o tanque? Não, irmãos. É por isso que eu digo mais uma vez: o teu amigo é o Senhor. Imagine esse homem, o tempo que ele passou navegando naquele tanque, irmãos. 48 anos. Será que foi fácil para ele ver as pessoas sendo curadas e ele ali naquela situação? Não foi fácil, irmãos. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, ele queria marcar um encontro pessoalmente com ele, mas ele não estava entendendo a situação. Aleluia. Porque para ele receber a cura ou o milagre, igreja, ele teria que descer, começar lá de baixo. Porque enquanto ele tinha tudo, ele não clamava pelo Senhor, ele não agradecia ao Senhor pelo que ele tinha. Mas agora ele vai ter que passar por esta situação para ele aprender, e nós aprendermos que a única solução para o nosso problema é o Senhor. Aleluia. Nós temos que agradecer Ele em todo o tempo, em toda hora, em todo segundo, irmãos.
Nós temos que agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, Glória a Deus. que este homem sofreu. Aleluia. Mas agora, minha pastora, imagine agora este homem ali começa a criar amizades, porque onde tem muita gente, a gente muitas vezes cria amizades que a gente acha que é amizade. Creio eu que este homem começa a ter uma amizade, igreja, com alguém. Mas eu quero ver, quando o anjo for agitar as águas, eu quero ver se essa amizade que estava ao lado dele dizendo, olha, tu é meu amigo, o que der para tu vai dar para mim. Mas quando o anjo agitar as águas, será que esse amigo que se dizia que era amigo dele, vai pegar ele pelos braços e vai colocar dentro do tanque? Não vai, irmãos. Esse amigo que ele dizia que tinha, poderia ser o primeiro que virasse as costas para ele quando o anjo agitasse as águas. E se esse amigo recebesse a cura ali, pastor, ia passar por aquele homem zombando. Olha, eu fui curado e tu ainda está aí. Agora eu vou para casa, vou curtir a vida, fica tudo nessa situação. Não é muitas vezes os amigos falam assim, dessa forma. Louvado seja Deus. Irmãos, a situação que aquele homem estava enfrentando não era fácil. Creio eu que ele começa a se arrepender, Diácono Jadson, pelo tempo que ele não agradeceu a Deus enquanto ele tinha saúde. Creio eu que agora começa, igreja, a renascer a fé dentro daquele homem. Louvado seja Deus. Porque 48 anos não é 48 dias não, igreja. Louvado seja Deus. Ele teria que enfrentar esta situação para saber que sem fé nada poderia ser feito. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus agora, ele recebe um convite para ir em uma certa festa em Jerusalém. Louvado seja Deus. Muitos historiadores falam que era a festa da Páscoa, outros falam que era a festa do tabernáculo, mas a gente não tem uma plena certeza e também não podemos afirmar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas Jesus, antes dele chegar nessa festa, ele vai passar na frente da porta das ovelhas, ou seja, na entrada do tanque, próximo do templo de Jerusalém. Louvado seja Deus. Enquanto aquele homem estava deitado no chão, em uma cama. Louvado seja Deus. Pensando que não tinha mais jeito para o seu problema. Pensando que não tinha mais jeito para aquela situação que ele estava enfrentando. Aleluia. Mas toda situação, ela tem um início e tem um fim. Aleluia. Vai depender de você procurar o fim para essa situação. Louvado seja Deus. Porque toda situação, irmãos, ela não vai ser pro resto da vida, não. Pode sim pro resto da vida, mas vai depender de você. Se você tiver fé que essa situação amanhã vai acabar, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez você chegue para uma amiga, para um irmão seu, para um familiar seu e possa dizer, olha, eu estou enfrentando uma situação que não está sendo fácil. Eu estou enfrentando algo que eu nunca enfrentei na minha vida. Eu estou com uma enfermidade que o médico disse que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas se você drogasse o seu joelho e contasse para o Senhor essa situação que você tem passado, eu tenho certeza que você já teria recebido uma cura, um milagre. Glória a Deus. Mas por conta que você botou um familiar, um amigo, em primeiro lugar na sua vida, pensando que o seu amigo teria algo para tentar resolver essa situação, ele não vai ter, irmãos. Louvado seja Deus. Porque a única solução que Ele pode nos dar é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez você esteja enfrentando algo, irmãos. Talvez tenha algo nas mãos da justiça que você esteja esperando receber um papel, uma assinatura de um juiz para receber uma bênção. E até agora tem demorado, irmãos. Mas, louvado seja Deus, troque essa preocupação pela fé. Eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. Aleluia. Porque a preocupação ela tem que ficar de lado. O que tem que vir na nossa vida em primeiro lugar é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. E naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que Jesus ele vai passar naquele tanque.
deste homem. Creio eu que ele começa a orar, mesmo deitado naquela cama. Aleluia. Ok, irmãos? Muitas vezes você pode dizer, mas Deus me recebe de joelho. Não. Se você usar a sua fé, aonde você estiver, Deus ele vai receber o teu clamor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Creio eu que ele começando, pastor, a orar naquela cama, deitado naquele leito, louvado seja Deus. Creio eu que Jesus, ele começa a escutar o clamor daquele homem, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. E creio eu que Jesus, olhando para o próprio ser e dizendo: olha, meu filho, não é eu que vou mandar o anjo agitar as águas para te curar, não. Eu mesmo vou levar a tua bênção. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Você pode ter chegado aqui com alguma situação hoje, irmãos. Mas também você pode sair daqui hoje, por aquela porta. Não vai sair da mesma forma que você chegou. Aleluia, Jesus. Se depender da sua fé hoje aqui, você vai sair daqui renovado, curado, com essa situação. O mundo dela hoje vai chegar ao fim, mas vai depender de mim e de você. Louvado seja Deus. Eu recebi uma notícia hoje que eu não queria receber. Mas se eu já recebi, o meu dever agora não é ficar triste. Senhor, eu faço eu louvo o teu nome, eu prego a tua palavra, eu não vou aceitar essa situação que eu estou enfrentando, não vou. Louvado seja Deus. Eu não vou ter encontro ao Senhor, não. Eu vou pedir a Ele, eu vou me esforçar, vou descer, vou me humilhar perante o Senhor, porque eu tenho certeza que essa situação amanhã ela pode chegar ao fim. Eu posso deitar na minha cama hoje e amanhã eu posso estar curado. Aleluia, Jesus. Porque eu sei que o dono do milagre, o dono do impossível, ele pode fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz: e entra Jesus por aquela porta. Imagine agora, pela fama que ele já tinha corrido de Jesus ali, Glória a né? Deus. Imagine a multidão agora cercando o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Porque todos queriam receber a cura. Louvado seja Deus. E creio eu que muita gente ali recebeu. Sabe por quê? Não está escrito na Bíblia, mas a Bíblia diz no livro de João, se você quiser me acompanhar aí, eu gosto sempre de confirmar dentro da Bíblia, para não haver algum atrito, alguma coisa, para os irmãos não ter, né? Louvado seja Deus. João, no mesmo livro, João 21, 25, para você entender. Porque, irmãos, tem tanta coisa, tem tanto milagre que Jesus fez, que se fosse escrito na Bíblia, eu acho que nem todo livro do mundo caberia para tudo ser escrito. Aleluia. Porque cada toque que Jesus recebia, se era toque com fé, era curado. É o que a Bíblia vai dizer aqui. Louvado seja Deus. Eu vou ler para você entender. Me acompanhe. 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas ou se forem escritas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aleluia. Foi tanto milagre, irmãos, que os escritores não têm nem noção. Imagine, nem o mundo inteiro caberia os livros se fossem escritos. Por quê? Porque aonde Jesus passava, a multidão seguia. Então, cada toque que Jesus recebia com fé, a pessoa era curada. Louvado seja Deus. E nessa noite, Jesus ele está passando aqui no meio, irmão. Tem que tocar ele aí. Louvado seja Deus. Mas eu preciso me levantar do meu lugar? Não, você não precisa levantar do seu lugar. É preciso você usar a fé. Porque a fé vai te fazer tocar no Senhor nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. E ao tocar, eu tenho certeza, irmão, que essa situação vai se resolver nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que entra Jesus na porta da sua vida. E quando Jesus entra, ele não vai procurar outro enfermo, ele vai diretamente aonde está aquele homem há 48 anos deitado em uma cama de um leito, esperando receber o milagre. E a Bíblia diz que chega Jesus onde está este homem. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus olhando para o homem e diz: olha,
meu filho, creio eu, não está escrito, mas fazendo uma conjectura para você entender. Creio eu que Jesus olha para ele e diz: meu filho, olha, é o seguinte, tu estava na esperança de alguém te levar para o tanque para receber o milagre quando o anjo agitasse as águas. Aleluia. Mas o anjo ele não vai descer hoje aqui. Sabe por que, meu filho, ele não vai descer? Porque aquele que manda do anjo foi quem veio trazer o teu milagre. Aleluia. Eita Deus. Aleluia, Deus. gente. E a Aleluia. Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz: meu filho, o que tu quer que eu te faça? Aleluia. O sofrimento daquele homem, igreja, estava tão grande, estava com tanto tempo, que ele já estava até esperançado de receber o milagre. Aleluia. Ele não esperava mais de receber algum milagre. Louvado seja Deus. Ele tinha fé, mas não tinha mais esperança. Por quê? Porque ninguém poderia ajudar, irmãos. Porque naquele lugar, pastor, como se fosse uma Gagéia de hoje, chegava gente de todo tipo de enfermidade. Se fosse com uma unha arrancada, tinha pessoas ali. Se fosse com uma dor de cabeça, tinha pessoas ali. Mas aquele homem, ele era, irmãos, aleijado ambos dos pés, paralítico de ambos os pés. Se ele fosse se arrastando, poderia chegar até o tanque. Ele poderia chegar, mas era tarde. Porque tinha pessoas que tinham as pernas boas e corriam, recebiam um milagre, e ele lá deitado. E ele olhando para Jesus disse: olha, Senhor, é o seguinte. Ele não chega a dizer: olha, Senhor, eu quero ser curado, eu quero andar. Ele não chega a dizer isso para o Senhor. Porque se fosse hoje, no nosso tempo, a gente ia dizer logo assim: já que tu está perguntando o que eu quero que o Senhor cure minhas pernas, para que eu venha novamente trabalhar, dar o melhor para a minha família, viver a minha vida. Mas não. Ele não tinha mais esperança. Ele achou que aquele problema não tinha mais solução, pastor. E este homem olha para Jesus triste e diz: olha, é o seguinte, Senhor. Ele não sabia que era Jesus que estava ao lado dele. Não sabia que era o Filho de Deus que estava ao lado dele. Não sabia que era a própria solução que estava ao lado dele. Ele não sabia, louvado seja Deus, que era o homem que fazia o impossível acontecer que estava ao lado dele. Aleluia. Somente ele olhou para Jesus e disse: olha, Senhor, é o seguinte. Aqui, certo tempo, hoje ele desce aqui e mexe nas águas, e a primeira pessoa que desce no tanque é curada. Mas quando eu procuro alguém, eu chamo por alguém. Ele estava referindo a algumas pessoas que se diziam que se preocupavam com ele, com alguns amigos que se diziam que era amigo dele. Louvado seja Deus. E é o seguinte, Senhor, eu chamo uma pessoa, chamo outra, mas não tem quem me ajude para chegar até o tanque. E eu me encontro nessa situação. E essa situação minha não tem mais jeito, não tem mais solução. E agora eu só quero esperar de um dia a vida se fluísse e ir. Porque não tem mais jeito, não tem mais solução. A minha situação é essa: morrer nesta cama. Creio que Jesus olhando para ele, irmãos, diz: meu filho, Glória a Deus. não se preocupa não, meu filho. Aquele pedido que tu me fez na madrugada, Aleluia. aquele pedido deitado na tua cama, trabalho o teu joelho. Estou se referindo a vocês, irmãos. Aleluia, Jesus. Trabalho o teu joelho na madrugada, me pedindo algo, e hoje eu ouvi o teu pedido. Aleluia. E hoje essa situação vai chegar ao fim. Glória a Porque eu vim Deus. trazer a solução Aleluia. para este problema que você tem enfrentado. Então, igreja, este problema que você tem enfrentado, ele vai tentar te parar, mas tenha certeza, de quem está do teu lado, ele não vai deixar você perecer. Você não vai morrer aí, irmão, com este problema. Porque o dono da solução, ele está do teu lado, Aleluia. para te ajudar. Eita Deus. Porque ele Glória a diz: Deus. não temas, porque eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Aleluia. Esforça-te, igreja. Esforça-te. Aleluia. Que Deus, ele quer operar na vida de cada um de nós aqui neste momento. Glória, aleluia. Louvado seja Deus. Irmão Jackson, Jesus olhando para aquele homem
te trazer. Aleluia. Eu tenho uma solução, mas eu preciso de algo de você. Creio eu que Jesus olhou para ele e disse sim. Eu tenho uma solução, mas vai depender de você. Aleluia. Por que, Senhor? Olha, eu preciso da tua fé. A tua fé é a chave para o teu milagre. Oh, glória. A tua fé, igreja, é a chave para a porta de emprego que você está esperando abrir. Aleluia. A fé, igreja, nesta noite, é a chave que você está esperando da parte do Senhor para o milagre que você tanto espera. Aleluia. E a fé, pastor, é a chave para a situação difícil que muitas vezes a vida nos oferece. Está sem nada na tua mesa, está sem nada no teu armário, somente droga o teu joelho. Não conta para os teus familiares, não. Sabe o que o teu familiar ele vai te dizer? Mas tu não é crente? Tu não serve a Deus? E por que tu está passando por isso? É o que o inimigo vai botar na boca de um familiar nosso. E muitas vezes nós achamos melhor contar a situação que nós temos enfrentado para um dos nossos. Que é muitas vezes o nosso erro. Nós deixamos de contar para o Senhor e contamos para alguém. Pensando que o alguém vai resolver, não vai. Vai piorar a tua situação. Glória a Deus. Porque ele vai com palavras negativas para tentar te entristecer, para tentar tirar o teu foco, irmãos. Porque o nosso foco, o nosso alvo é Jesus. Aleluia. O inimigo vai lançar o que? Olha, tu não é crente, tu não tem fé. É melhor tu abandonar e viver no mundo. Mas tá desse jeito aí, é o que o inimigo muitas vezes ele vai dizer através de pessoas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus olha para o homem e diz, olha, meu filho, é o seguinte, usa a tua fé agora. Oh, glória, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus disse, olha, meu filho, olha para mim. Prega a tua cama, pega o teu leito e fica de pé. E anda, meu filho. Aleluia. E a Bíblia diz que o homem começa a se erguer, começa a se levantar. Aleluia. Ou seja, havia 48 anos com aquele sofrimento. Mas há 48 anos atrás, foi marcado um tempo determinado para aquele homem. Creio eu que numa reunião celestial, Jesus ele disse, olha meu pai, é o seguinte, não manda o anjo levar a bênção daquele homem não. Eu mesmo há 48 anos mais tarde, eu mesmo vou levar. Deixa ele um pouquinho ali, eu quero ver até que ponto ele vai. Se ele vai renovar a fé. Aleluia. Porque muitas vezes é preciso, irmãos, nós passarmos por situações que muitas vezes a gente nunca enfrentou e a gente vai passar. Louvado seja Deus. Mas tenha certeza que depois que passar essa situação, a bênção vai ser tão grande que você vai dizer, ah, se eu soubesse que a bênção era tão grande assim, eu tinha passado sorrindo, gritando de alegria. Louvado seja Deus. É isso. E a Bíblia diz olha meu filho, pega a tua cama, pega o teu leito e se põe de pé agora. Louvado seja Deus. E a fé com aquele que tinha renascido dentro daquele homem, ele começa a se erguer, começa a se levantar. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o homem, imagina, recebeu um milagre de 48 anos atrás. Ele sai tão feliz e não consegue nem olhar direito para o mestre. Ele vai embora e não reconhece quem era Jesus. Imagina. Aleluia. Somente ele faz o que foi ordenado. Pega a tua cama, pega o teu leito e vai. Aleluia. Ele se levanta, se ergue, sai alegre correndo com a cama nas costas, chega lá na frente, louvado seja Deus, os judeus começam a julgar, sabe por quê? Porque naquele dia que Jesus operou o milagre na vida daquele homem era um dia de sábado. E nós sabemos que o dia de sábado não se poderia fazer nada, a não ser adorar a Deus. E a Bíblia diz que aquele homem começa a dizer, olha, é o seguinte, eu passei tanto tempo deitado em uma cama, numa situação que eu pensava que não tinha mais jeito, veio um homem e mandou me levantar. E disse, pega a
Eita Deus. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós não sabemos pedir algo ao Senhor. Muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente quer algo do nosso jeito. E muitas vezes, olha, Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Tem várias formas de você pedir algo ao Senhor, irmãos. Não peça algo que possa lhe prejudicar lá na frente. Peça algo que você tenha necessidade. Que foi o que Salomão fez lá atrás. Quem conhece a história de Salomão? Deus ele disse, olha meu filho, é o seguinte, pede tudo o que tu queres e eu vou te dar. Salomão já era rico, tinha muitas riquezas. Ele não poderia ter pedido riqueza? Louvado seja Deus. Salomão não poderia pedir muitas outras coisas. Mas o que foi que Salomão pediu? Sabedoria. Peça algo a Deus com sabedoria. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que este homem se alegra. E se alguns, imagine, se alguns queriam matar Jesus, agora é que vão procurar alguma ocasião específica. Por quê? Porque Jesus mandou um homem carregar a cama nas costas. Jesus ele era como se fosse um patrão, pastor. Então é, tu recebeu o teu milagre, agora tu vai ter que se levar a tua cama. Aleluia. E agora esse povo, os judeus, estava procurando um momento oportuno para prender Jesus. Louvado seja Deus. Muitos não queriam receber algo da parte do Senhor e não queriam que ninguém recebesse. Porque muitas vezes é assim. Tem alguém do nosso lado que muitas vezes não clama, não pede, e quando a gente pede e a gente recebe, aí muitas vezes entra a inveja no coração das pessoas e diz, olha, fulano de tal recebeu isso. E há tanto tempo que eu peço, não recebi. Entrou na igreja hoje, já está com uma bênção. E porque eu há tanto tempo estou aqui e não recebi. Aleluia. Louvado seja Deus, vai depender da fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem alguém que vem hoje, louvado seja Deus, aceita Jesus hoje, e muitas vezes nós que aceitamos Jesus há tempos atrás, Jesus vem hoje, leva aquela pessoa e a gente fica. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa de coração ali se ajoelhou, pediu perdão ao Senhor, e muitas vezes nós aqui, muitas vezes não vigiamos, Jesus veio e a gente fica. Muitas vezes não é assim, irmão? Por isso que a Bíblia diz, se analisasse, pois, cada um de nós. Muitas vezes a gente pensa, está no livro de Coríntios, está falando da ceia, não, irmão. É nós se analisarmos do jeito que a gente se encontramos. Não passar a situação que aquele homem enfrentou. Porque ele procurou aquela situação. Ele não queria, ninguém quer passar por situação difícil. Mas muitas vezes nós procuramos passar por isso, irmãos. Porque aquele homem, quando ele tinha saúde, ele andava nas festas, né? Ele bebia, ele fazia tudo que não agradava ao Senhor. E não agradecia a Deus pelo que ele tinha. Vai passar por uma situação que ele não queria enfrentar. Veio o arrependimento no meio da enfermidade, pastor. E muitas vezes assim. Quando a gente está de cama, tem um tio meu que faleceu ontem, né? Novo, 59 anos de idade, né? Pegou a enfermidade para lá. A gente pregava para ele, fui lá pregar um tempo na casa dele, no culto de rua, e a esposa dele era evangélica. Ele disse, olha, eu não vou ficar aqui, vocês ficam por aí, que eu não quero saber de crente, não quero saber de jeito nenhum. Crente para mim é como se fosse qualquer uma pessoa qualquer do mundo. E se vocês quiserem pregar, preguem aí, mas para mim não vem pregar não. Imagine. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Entrou numa enfermidade. E essa enfermidade conhecida, quando eles chamaram de chagas, um negócio das chagas aí, começou a nascer no corpo dele, foi para o médico, fez uns exames e disse, olha, não tem mais cura, não tem mais jeito. É só esperar agora, só o teu chamado. Agora o chamado para onde? Imagina. E muitas vezes tem pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas, não conhecem a palavra de Deus, e dizem, olha, que Deus bota a pessoa no bom lugar. Deus só vai botar no bom lugar, irmão, se a pessoa fazer se fez algo bom aqui na terra. Se não fez a obra do Senhor, se não serviu a Deus como se devia, como é que Deus vai botar no bom lugar? Bota não, irmão. Com muita tristeza eu cheguei para minha prima e disse, olha, é o seguinte, ela era evangélica, conhece a palavra de Deus, e disse, olha, tu sabe, eu queria dizer isso para ele, que Deus poderia botar ele no bom lugar. Eu queria dizer isso. Ah, como eu queria. Como eu quis, quando fiz convite para ele. Mas ele disse que não queria saber de crente. A Bíblia diz o quê? Que
E até alguns ditados populares, né? Que quem mexe com fogo, a gente está sendo uma fogueira ali, né? Se a gente for botar a mão, vai queimar. Né? E a gente não é Deus de fazer o fogo botar a mão. E quem mexe com fogo se queima. Deus ele é fogo. E nós somos filhos dele, então quer dizer que a gente também é fogo. E quem mexer com a gente, quem não der valor a gente, vai se queimar. Aleluia, Jesus. E ele, irmãos, chegou a notícia, vamos para casa. Chegou a notícia que você não queria vir, faleceu. Mas antes dele falecer, ele mandou a gente lá. Né? Eu não fui, mas o pastor que é meu tio, ele foi lá. Quando chegou lá, ele pediu para aceitar Jesus. Mas o que me entristece foi na situação que ele chegou.